testosterona. Sabe, quando a gente ouve essa palavra, logo vem à mente libido, músculos, mas a história real é muito, muito mais profunda. A gente está falando de um pilar da saúde masculina, algo que está ligado diretamente à longevidade. E hoje vamos entender direitinho o porquê. Olha, vamos começar com o número de impacto para a gente já ter uma ideia da seriedade do assunto. 2,6 vezes. De acordo com os estudos, esse é um aumento no risco de mortalidade para homens com níveis baixos de testosterona. É um sinal bem claro de que isso vai muito, mas muito além da vida sexual. Ok, mas o que é a testosterona, afinal? Bom, ela é o principal hormônio sexual masculino, sim, mas as funções dela são imensas. Ela regula desde a libido e a massa muscular até a densidade dos nossos ossos, o humor e os níveis de energia. Basicamente, é uma peça-chave para a saúde e para o bem-estar geral. Então, de que forma essa influência toda aparece no corpo? Entender o alcance da testosterona é o primeiro passo, porque, de verdade, as funções dela vão muito além do que a maioria das pessoas imagina. O alcance desse hormônio é impressionante, de verdade. Ele está envolvido com o desejo e a função sexual, claro, mas também com a manutenção da massa muscular, com a saúde dos ossos, com a distribuição de gordura pelo corpo e com a regulação do nosso humor. Até a nossa concentração e a produção de espermatozoides dependem dela. É coisa pra caramba, né? Certo. Então, como saber se os níveis podem estar baixos? Vamos agora para a nossa segunda parte e dar uma olhada em como essa deficiência se manifesta. A gente vai dividir os sinais de alerta em categorias, para ficar mais fácil de entender. Primeiro, vamos falar dos sintomas mais específicos, aqueles que estão mais ligados à função sexual e às características masculinas, sabe? Coisas como a diminuição da libido, a disfunção erétil, menos ereções espontâneas e até mudanças físicas, como atrofia testicular ou uma redução nos pelos do corpo e do rosto. Mas os sinais não param por aí. E é aqui que a coisa pode ficar um pouco mais sutil. Um cansaço constante, falta de motivação, perda de massa muscular, dificuldade para se concentrar, até alterações de humor como depressão, irritabilidade e insônia. São sintomas que muitas vezes a gente acaba confundindo com o estresse do dia a dia ou simplesmente com o processo de envelhecimento. E isso nos leva a um ponto super importante. A baixa testosterona, quando não é tratada, está ligada a problemas de saúde bem sérios, como diabetes tipo 2, obesidade, pressão alta, apneia do sono e até osteoporose. Fica bem claro que ignorar esses sinais pode trazer consequências bem grandes no longo prazo. Ok, mas o que é que causa essa queda nos níveis de testosterona? Vamos agora investigar as raízes do problema, começando pelo fator mais natural de todos. Com o envelhecimento, é normal que a produção hormonal diminua. Pense nisso como uma linha do tempo, mais ou menos assim. Os níveis atingem o pico lá pelos 20 anos. A partir dos 40, a produção começa a cair, bem devagarinho. Chegando aos 75 anos, os níveis podem ser de 35% a 50% mais baixos do que na juventude. É um processo que muita gente chama de andropausa. Mas olha, a idade não é a única culpada não, viu? Fatores do nosso estilo de vida e algumas condições médicas têm um peso gigantesco nisso. Obesidade, estresse crônico, sedentarismo, diabetes tipo 2, baixos níveis de vitamina D, até o uso prolongado de alguns remédios como opioides pode acelerar ou causar essa queda. Com tantos sintomas e tantas causas possíveis, como é que se tem certeza? Bem, o caminho para um diagnóstico correto é um processo muito bem definido pela medicina. E o ponto mais importante é este aqui. O diagnóstico não pode ser baseado só nos sintomas. Ele precisa, obrigatoriamente, ser confirmado com exames de sangue. Aquela história de autodiagnóstico baseado só no que a pessoa está sentindo não é uma opção segura e nem precisa. E qual é o número de referência, né? O que os médicos olham? Geralmente, um nível de testosterona total no sangue abaixo de 300 a 350 nanogramas por decilitro, quando combinado com a presença de sintomas, é o que costuma indicar a deficiência. Então, o diagnóstico é um processo bem metódico. Ele combina a análise dos sintomas numa conversa com o médico, com pelo menos 2 exames de sangue, que são colhidos de manhã, para ter mais precisão. Nesses exames, os médicos vão avaliar a testosterona total e, às vezes, também a livre, para ter um quadro bem completo da situação.
Com o diagnóstico em mãos, qual é o próximo passo? A nossa última sessão vai falar justamente sobre as estratégias para restaurar não só os níveis do hormônio, mas também o equilíbrio e a vitalidade como um todo. Tem uma citação que resume perfeitamente a abordagem correta. Diz assim: repor o hormônio sem tratar a causa é como colocar água em um balde furado. Em outras palavras, não adianta só buscar um conserto rápido, é preciso olhar para o problema de uma forma completa. Então, a abordagem correta segue uma espécie de hierarquia, uma ordem. O primeiro passo é sempre focar em mudanças de estilo de vida e hábitos, coisas como atividade física, alimentação, sono. O segundo passo é tratar as causas secundárias, como outras doenças que possam estar influenciando. E só então, como terceiro e último passo, é que entra a reposição hormonal, sempre com supervisão médica. E, por falar em reposição hormonal, é fundamental entender que ela não serve para todo mundo. Casos de câncer de próstata ativo ou doença cardíaca grave, por exemplo, são contraindicações bem claras. Além disso, o uso sem necessidade ou sem acompanhamento traz riscos sérios, como infertilidade e um aumento na chance de ter coágulos no sangue. Mas a boa notícia é que, com o tratamento certinho, bem acompanhado, os resultados podem ser rápidos. Melhorias na libido, nos níveis de energia, no humor, muitas vezes já dá para sentir a diferença logo no primeiro mês. É uma devolução de qualidade de vida mesmo. Se a gente pudesse resumir tudo, a mensagem principal seria esta: a baixa testosterona não é simplesmente uma parte inevitável do envelhecimento que a gente tem que aceitar. Não. É uma condição médica que tem tratamento e que impacta profundamente a saúde, a vitalidade e a qualidade de vida. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Diante de tudo isso que a gente conversou, qual pequena mudança pode ser feita hoje, agora, pensando na saúde a longo prazo? Fica aí a reflexão.